Bom, olá, tudo bom? Eu sou o professor Jonathan Coutinho, professor de História. Estou aqui para gravar esse videozinho para vocês sobre mais um tema de relevância da história para ajudar você que está se preparando para o vestibular ou simplesmente está querendo entender, compreender algum assunto, algum tema de relevância para a história. Tudo bem? Nesse vídeo de agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a formação do que hoje é os Estados Unidos da América, mas que nem sempre foi Estados Unidos da América. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho aqui sobre esse assunto que é de grande relevância para a gente entender, inclusive, o cenário das relações internacionais, do mundo hoje em dia. Tá? Para começar, como eu acabei de falar, os Estados Unidos, antes de serem Estados Unidos, né, um país, a grande potência mundial que é hoje em dia, os Estados Unidos era uma colônia da Inglaterra. Né? As primeiras tentativas de colonização são ali do iniciozinho do século XVII, e ao longo do século XVII são fundadas 13 colônias da Inglaterra na América. No futuro, lá na independência, em 1776, que a gente vai falar daqui a pouco, é que essas 13 colônias vão se unir para fundar os Estados Unidos. Tá? Então, por isso que a gente vai chamar aqui, né, nesse título, da independência das 13 colônias inglesas na América, que unidas são essas 13 colônias, viram 13 estados que se unem e formam os Estados Unidos da América. Tudo bem? Aqui a gente tem um mapinha dessas 13 colônias originais. Tá? A gente, grosso modo, pode dividi-las em colônias do norte, do centro e do sul. Mas essa divisão ela vai servir mais para entender esses Estados Unidos pós-independência. Isso já no final do século XVIII e indo para o século XIX, onde vai haver uma grande divergência, né, de desenvolvimento dessas três partes dos Estados Unidos. Mas só para vocês entenderem que do que a gente está falando aqui nesse vídeo não é dos Estados Unidos, tá? Que é um país imenso, que vai de uma costa a outra do continente americano, né, do Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico. Não, a gente está falando de uma porção de terra bem reduzida que basicamente se restringia à área do litoral do que hoje é os Estados Unidos na parte do Oceano Atlântico. São essas 13 colônias inglesas. Tudo bem? Bom, como que essas 13 colônias e por que essas 13 colônias vão começar a se a ter uma certa divergência em relação à sua metrópole, que no caso é a Inglaterra. Então, a independência, né, dessas 13 colônias, ela é resultado direto de uma série de divergências de interesse entre a metrópole, a Inglaterra, e essas suas 13 colônias. Ao longo da segunda metade do século XVIII, anos 1750, 60, 70, a política da Inglaterra em relação às 13 colônias ela se altera drasticamente. Né? E isso desagrada os colonos, que começam a se motivar pela rebelião contra a Inglaterra. A Inglaterra ela passa a querer ter um controle muito mais rígido sobre as suas colônias, coisa que não tinha. Então, a reação entre colônia e metrópole realmente começa a ficar ruim quando a política da coroa inglesa, da Inglaterra, em relação às suas colônias, se modifica, como eu falei. Né? Até então, essas 13 colônias elas tinham muita autonomia com relação ao seu desenvolvimento. Né? Não havia uma grande interferência, havia pouca interferência nos assuntos da Inglaterra sobre os assuntos coloniais. É justamente quando a Inglaterra começa a querer ter um controle maior, de maior cobrança de impostos, de maior influência política, que esses colonos, já muito influenciados pelos ideais iluministas, de autodeterminação dos povos, pelos ideais iluministas de divisão dos poderes, que contestavam muito, né, a ideia de uma monarquia. Então, é quando a Inglaterra começa a querer
controlar mais as suas colônias, que esses próprios colonos vão querer se separar da sua metrópole. Tá? E essa transformação na política inglesa, ela se deve a vários fatores, tá? Principalmente devido a uma série de guerras que a Inglaterra vai travar, principalmente a Guerra dos 7 Anos contra a França, que a Inglaterra até vence essa Guerra dos 7 Anos, mas ela vai querer cobrar os custos dessa guerra de quem? De suas colônias aqui na América. Então, a partir da década de 1760, uma série de leis foi decretada pela Inglaterra com o objetivo de aumentar a arrecadação de impostos das 13 colônias. Essas leis, eu listei aqui algumas para vocês, né? Tem a lei do açúcar, que aumentava os impostos sobre o açúcar e outros artigos, a lei da moeda, que proibia a emissão de papéis de crédito nessas 13 colônias, a lei do selo, que estipulava, né, que em publicações como contratos, jornais, documentos públicos, deveria constar um selo da coroa, esse selo, obviamente, era pago. A lei da hospedagem, que determinava que os colonos deveriam abrigar os soldados enviados pela coroa, deveriam abrigar em suas casas os colonos, os militares vindo da Inglaterra para as 13 colônias. E, por fim, os chamados, né, um conjunto de atos chamado Atos Townshend, que aumentava impostos sobre uma série de produtos, como vidros, corantes, chá. Então, percebam que é um aumento generalizado de impostos, que os colonos antes não pagavam ou pagavam muito pouco, agora vão ter que pagar. Tá? Isso vai criando uma série de insatisfação desses colonos, aliado a esses ideais iluministas que estão povoando os colonos. Bom, um evento que é chave para a gente entender essa insatisfação, né, dos colonos, né, e mesmo estopim para a revolta dos colonos, é quando se decreta a lei do chá, né, que é uma grande cobrança de impostos em torno do chá, que determinava que o chá nas 13 colônias somente seria vendido pela Companhia das Índias Orientais, que era uma companhia holandesa de comércio. Tá? A insatisfação com essa lei, né, acabou levando 150 colonos americanos, né, colonos ingleses na América, melhor dizendo, a invadirem o porto de Boston durante a madrugada, que eram os principais portos, né, das 13 colônias, atacam 3 navios e jogam ao mar 340 caixas desse chá. Esse evento ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston, marca, né, o início de uma série de outras revoltas da população, dos colonos, contra o domínio colonial. Tudo bem? A seguir, a Inglaterra reforça uma série de políticas de leis para aumentar o controle sobre os seus colonos. Tá? Como, no conjunto, essas leis vão ser conhecidas como leis intoleráveis. Né? O próprio nome já diz que os colonos não vão tolerar mais nenhum tipo de lei. Tá? Por exemplo, o Porto do Boston, depois lá da Festa do Chá de Boston, é fechado até que os prejuízos fossem ressarcidos pela Companhia das Índias Orientais. O direito de reuniões foi suspenso, isso é um grave ataque à liberdade de reunião, à liberdade de expressão, lembrando que os ideais do iluminismo já pregavam isso, né? Então é um direito atacado. A colônia de Massachusetts, que era uma dessas 13 colônias, foi ocupada por tropas britânicas, era uma das colônias mais rebeldes, né, nesse sentido, por isso ela foi ocupada. E os colonos também foram obrigados a abrigar e alimentar tropas inglesas que dominavam a região. Então, percebam, você quer se separar. O governo da metrópole, no caso a Inglaterra, manda soldados, né, para te dominar, e eles ainda vão ficar na tua casa e você ainda tem que alimentar eles. Né? Ou seja, isso cria uma insatisfação ainda maior nos colonos ingleses. Quando que isso vai estourar? Primeiro vai ocorrer um congresso na Filadélfia, que era uma dessas 13 colônias, o primeiro congresso da Filadélfia, mas que não contava com a participação de delegados de todas as colônias. Finalmente é realizado o segundo congresso da Filadélfia, que começa em 1765,
até 1776, né, e dessa vez conta com representantes de todas as colônias. Nesse congresso, né, os colonos chegam à conclusão de que não é mais possível manterem-se sob o domínio da colonial inglês. Uma vez eles consideravam que as ações da metrópole eram de desrespeito aos interesses dos colonos. Desse modo, nesse congresso da Filadélfia, representantes das 13 colônias se reúnem e declaram a famosa independência dos Estados Unidos no dia 4 de julho de 1776. 4 de julho, que é o principal feriado dos Estados Unidos até hoje. Então, a independência ela é decretada nesse congresso por representantes das 13 colônias, mas se segue a isso, obviamente, uma grande guerra pela independência, já que a metrópole, a Inglaterra, não vai querer entregar a sua colônia assim de mão beijada. Então, ao longo da década de 70, início dos anos 80, tem sequência uma grande guerra de independência, uma guerra muito violenta. E aí eu indico, que é um filme muito interessante, né? Tem uma série de estereótipos, mas enfim, é interessante para entender esse filme, esse momento, que é o filme O Patriota, né? Estrelado pelo Mel Gibson, que vale a pena ver. Quem quiser entender um pouquinho da independência dos Estados Unidos e das guerras de independência, vale a pena ver esse filme. Então, só para concluir, ficar claro, né, os Estados Unidos se tornam os Estados Unidos a partir da independência em relação à Inglaterra e, basicamente, o que causa essa independência, o que motiva essa independência dos colonos, é essa série de leis, né, de regras, de impostos, taxas, que antes a Inglaterra não cobrava, mas passa a cobrar dos seus colonos, passa a interferir muito na vida colonial, coisa que os colonos não estavam acostumados. Associando a isso, você tem a entrada dessa mentalidade, desse pensamento iluminista que vigora no século XVIII na França, mas que chega nos Estados Unidos. Tudo bem? Quem quiser entender um pouco melhor, eu indico esse livro aqui, o livro Estados Unidos, A Formação da Nação, do historiador Leandro Carnal, né, que hoje é um historiador muito conhecido. É um livro fininho, vocês podem ver, é um livro bem introdutório, mas que explica muito bem, tá, os Estados Unidos desde do início da colonização inglesa, no início do século XVII, até o período da independência no final do século XVIII. É um livro que eu recomendo. Tudo bem? Bom, espero que o vídeo tenha ajudado. Quem gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal, que é muito importante, beleza? Curte. Quem não está inscrito ainda, se inscreva no canal, ok? Obrigado, grande abraço.